Ministro André Mendonça descobre algo gravíssimo sobre um aliado de Lula e derruba um senador da República. Nós vamos mostrar aqui uma verdadeira bomba que acabou de chegar ali em Brasília, porque o ministro André Mendonça, com uma canetada, derrubou um aliado de Lula e agora a coisa ficou séria ali entre os ministros do Supremo Tribunal. Nós vamos trazer isso aqui. E ainda, a ministra Carmen Lúcia volta atrás em seu voto sobre os presos do 8 de janeiro, pediu vista no processo, parou tudo e parece que vamos ter uma grande reviravolta em Brasília com respeito àquele julgamento sobre os prisioneiros políticos do 8 de janeiro. Ministra Carmen Lúcia volta atrás e parece que quer mudar o seu voto. Isso pode causar uma grande reviravolta em Brasília. Vamos trazer essa matéria aqui. E também o Lula saiu humilhado da reunião com o Donald Trump, e nós vamos trazer um vídeo aqui que talvez você não viu, mas que está viralizando pela internet. Olha só o que aconteceu ali nessa visita do Lula com o Donald Trump e não deu bom para o Lula. E claro, o Donald Trump sempre sai por cima e desta vez o Lula saiu em silêncio, calado e cabisbaixo. Nós vamos mostrar o vídeo aqui, você vai ver, esse vídeo está sensacional. Eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo. Se você ainda não deu, dá um like agora, dá uma paradinha aí, dá um like e se inscreve nesse canal. Você não está inscrito nesse canal? Isso é um absurdo, isso é um pecado. Se inscreve agora. Sabe por quê? Nós vamos trazer outras matérias aqui importantes iguais essa que você vai ver agora. Então você tem que se inscrever. Veja agora aí este absurdo. E o André Mendonça partiu para cima do aliado de Lula e derrubou o senador. Preste atenção aí e logo em seguida as outras matérias. Isso é inédito, é breaking news. Ciro Nogueira vai renunciar ao cargo de senador. Eu vou te entregar agora o vídeo mais constrangedor da história recente do Senado. Olha ele aí chegando. O Ciro Nogueira, líder do Centrão, hoje alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, ele jurando publicamente que ele renunciaria ao mandato se aparecesse qualquer coisa dele relacionada ao Master. Assiste aqui esse vídeo comigo. Todos os grandes empresários desse país. Sou convidado para jantares, para palestras, para encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear a minha trajetória de vida, a minha história, e pode ter toda a certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida, alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra de olho no olho, se eu não tiver autoridade e a confiança. Todos os grandes e algum dia na vida, o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida, alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. Excelente, senador. Opa. Se surgiu uma denúncia, pois bem, surgiu o senador Ciro. E surgiu muito. E agora a única saída honrosa que sobra para você é cumprir a sua palavra que empenhou. E promessa é dívida. Vai ter que renunciar, Ciro Nogueira. Eu vou te mostrar quem mais que se ferrou e muito hoje. Mas bora aqui para a lista resumida do que apareceu contra ele, Ciro Nogueira, na decisão do ministro André Mendonça e que tem que forçar ele a renunciar se ele for um homem de palavra. Em troca do Ciro Nogueira defender os interesses do Vorcaro, do Banco Master no Senado, ele teria recebido várias vantagens indevidas do Vorcaro. A decisão documenta que o Ciro comprou uma participação societária estimada em 13 milhões de reais por 1 milhão apenas. Deságio de 92%. Ganho imediato de 12 milhões. Quem que fez essa boa ação, hein? O grupo do Vorcaro. A decisão registra ainda que o Ciro recebia uma mesada de 300 a 500 mil reais por mês, através de uma parceria estruturada pelo Vorcaro. Mensagens documentadas mostram o Daniel Vorcaro reclamando que ele atrasou 2 meses do Ciro e o primo dele perguntando se mantém os 500 mil ou volta para os 300 mil. Mais ainda, a decisão lista hospedagens pagas no Parque Hyatt em Nova York, restaurantes de luxo, uso gratuito por tempo indeterminado de imóvel do Vorcaro e cartão pessoal pago pelo banqueiro para cobrir despesas em St. Barths, a ilha caribenha de luxo. Chega ou quer mais? Tem ou não tem que renunciar, hein? Vai me dizendo aí nos comentários, ó, e eu vou fazer o meu papel, vamos chegar ali no Ciro Nogueira e vamos deixar um recadinho para ele. Mas antes disso, antes de você
E enquanto você vai me respondendo aí nos comentários se tem ou não que renunciar, sabe quem, além do Ciro Nogueira, acabou de se ferrar muito, mas muito mesmo, por conta dessa operação de hoje? O Daniel Vorcaro. E a delação dele subiu no telhado, gente, tá na berlinda. Mas antes de eu te contar isso, eu quero te falar uma coisa. Se o Ciro Nogueira não cumprir a promessa que ele fez pro povo do Piauí, ele vai provar que a palavra dele e o nome dele não valem nada. E nome, honra e reputação são alguns dos bens mais valiosos que a pessoa tem. Vale para a pessoa e vale para o seu negócio. E é por isso que eu quero te falar rapidinho de uma patrocinadora aqui do nosso canal, a Move On Marcas. Dá uma olhadinha aí no logo dela aí embaixo. Seu nome é a sua honra, é a sua reputação, é o que as pessoas reconhecem quando pensam em você. Você deixaria alguém usar o seu nome ou do seu negócio sem a sua permissão? E isso pode acontecer se você não registra a marca do seu negócio. Qualquer um pode ir lá, pegar o nome que você suou para construir e usar como se fosse dele. E a Move On Marcas resolve isso com maestria. É a maior do Brasil, mais de 10 mil clientes, 100% digital. É só você clicar aqui na descrição embaixo, no link que eu vou deixar, ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code na tela para saber mais. E bora voltar aqui com a Malu Gaspar em O Globo, como eu prometi para vocês. Olha aqui comigo, aí ó. Master, proposta de delação de Vorcaro omite mesada de 300 mil a Ciro Nogueira. Como assim? Então, o Vorcaro, ele tá fazendo uma delação premiada. Ele tem que contar tudo. E ele escondeu a mesada do Ciro Nogueira. Ha! Veja aqui comigo, ó. De acordo com fontes familiarizadas com a proposta do dono do Master, Vorcaro evita comprometer Ciro na sua proposta, que cita o senador do PP do Piauí, mas não menciona o pagamento de propinas ou vantagens indevidas. Entre os investigadores, a parte da proposta sobre o Ciro tem sido chamada de capítulo de beatificação. Está santificando o Ciro Nogueira, do presidente nacional do PP, uma das principais lideranças do Centrão no Congresso. Gente, eu acho que o Vorcaro ele vai se dar tão mal nessa quanto o seu grande amigo do peito, Ciro Nogueira. Você acha que o Ciro vai cumprir a palavra que ele empenhou? Ou vai jogar essa promessa de renúncia na lata de lixo como o resto do Centrão faz sempre, hein? Vamos aproveitar e vamos aqui ó, na página do Ciro Nogueira e fazer a nossa parte, pegar o último videozinho dele aqui, ó. Vamos lá. Renuncia. Ciro. Se você quiser, também deixa o seu comentário. Sabe que esse apoio das pessoas às investigações, a cobrança dos políticos, é algo extremamente importante. Vocês faziam na Lava Jato, quando eu estava do lado de lá investigando, e agora eu tô do lado de cá com vocês, e eu vou fazer a minha parte, faça a sua também. Cobra ele, tem 2 páginas do Ciro, uma delas é Piauí, vou deixar nas 2, o que você acha aí, ó? Vai deixando você também aí, seu comentário, renuncia Ciro. Vamos lá, vamos postar e vamos cobrar que ele cumpra a sua palavra. O ministro André Mendonça acabou de mandar a Polícia Federal para cima do senador Ciro Nogueira. É a 5ª fase da Operação Compliance Zero, feita nessa quinta-feira e determinada pelo ministro André Mendonça, com 10 mandados de busca e apreensão em endereços no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Endereços que seriam relacionados ao Ciro Nogueira, ao senador que estaria usando o seu mandato para favorecer Vorcaro e o Banco Master. Houve uma prisão que é do primo do Daniel Vorcaro, o Felipe Cansado Vorcaro. Cansado é o sobrenome dele, mas cansados também estamos todos nós. Ainda foi determinada o bloqueio de 18,88 milhões de reais em bens. Bom, eu vou te mostrar agora o esquema absurdo que a decisão do ministro Mendonça desvenda e por que essa pode ser apenas a primeira de uma sequência de quedas em série. Uma série de mandados de busca e apreensão e uma prisão que é a do primo aí, do Vorcaro. O esquema que estaria envolvendo o senador Ciro Nogueira é o seguinte: em agosto de 2024, o Ciro Nogueira apresentou uma emenda, uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional da autonomia do Banco Central para aumentar o fundo garantidor de crédito de 250 mil para 1 milhão de reais por CPF. Bom, esse valor do fundo garantidor é o valor que quando um banco quebra, você pode retirar no máximo 250 mil por CPF. Agora eles queriam aumentar para 1 milhão. Esse projeto sextuplicaria, segundo o próprio Master, palavra dele, o negócio do banco, porque permitiria que eles dessem uma falcatrua ainda maior do que deram. O texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, encaminhado ao Vorcaro, impresso e entregue em envelope com o nome
Ciro no endereço residencial do senador e reproduzido integralmente no Senado. Ou seja, não foi uma inspiração, não foi um consultor, foi uma cópia, foi uma encomenda. Essa é a tese da Polícia Federal, agora segurada, né? Enfim, tocada adiante pelo próprio Mendonça, encampada pelo Mendonça. Em troca dessa emenda, o que a Polícia Federal diz que o Ciro Nogueira recebeu é uma loucura. O Mendonça, na sua decisão, lista isso e diz que é aquisição de participação societária estimada em 13 milhões de reais pelo valor de 1 milhão, repasses mensais que começam em 300 mil reais e evoluem depois para 500 mil, via uma parceria entre empresas de Vorcaro e Ciro Nogueira, imóvel de alto padrão disponibilizado gratuitamente por tempo indeterminado, pagamentos de hospedagens, deslocamentos, viagens internacionais, enfim, o Mendonça cravou na sua decisão a frase que define o esquema, aspas, arranjo funcional e instrumentalmente orientado para a obtenção de benefícios mútuos, extrapolando relações de mera amizade. Na prática, meus caros, o que o Master queria era comprar um senador e, segundo as informações da Polícia Federal encampadas pela decisão do ministro Mendonça, eles conseguiram. Isso foi entregue a eles. Para você entender o tamanho do que está acontecendo hoje, o Mendonça é o ministro que vai homologar a decisão, a delação do Vorcaro, entregue ontem para a Polícia Federal e para a PGR. E nessa manhã ele manda a Polícia Federal buscar, né, um senador da República, buscar, enfim, informações ou bens, etc., ligados a um senador da República. Imagina onde isso não vai dar. A gente tem mais gente. O Ciro Nogueira era visto, ou era nos bastidores tido como uma pessoa que auxiliava o Vorcaro. Só que a gente tem muito mais gente nessa lista. Só em 2024, o Vorcaro e o Banco Master chegaram a desembolsar. E agora nós vamos ver uma matéria importantíssima, porque a ministra Carmen Lúcia, esta que parece que já está até de saída também no próximo ano, mas antes de sair, ela resolveu mudar o seu voto, pelo menos é o que tudo indica, porque ela pediu vista no processo dos acusados, dos presos políticos do 8 de janeiro, contrariando ali os outros ministros e causando uma reviravolta. Será que ela vai mudar tudo? Olha só, o Fux já havia mudado de ideia e voltou atrás. Agora é a Carmen Lúcia. Parece que os ministros estão mudando de ideia. Será? Veja só a matéria, quem vai trazer é o Ancapsu, ali, o Peter do Ancapsu, canal excelente, você deve se inscrever lá. Confira a matéria e em seguida nós vamos mostrar aqui a vergonha que o Lula passou frente ao Donald Trump. Você vai ver o vídeo aqui. Preste atenção nessa primeira matéria e voltamos em seguida. Olha só, isso daqui pode ser uma boa novidade já advinda do caso da aprovação do PL da dosimetria, tá? A Carmen Lúcia pediu vista em processo do 8 de janeiro. Então vocês sabem, ainda tem pessoas sendo julgadas pelo 8 de janeiro e sendo condenadas pela primeira turma, tal como já foram condenadas um monte de outras pessoas. E o mais absurdo, né? As pessoas continuam presas preventivamente, aguardando o julgamento da primeira turma, um absurdo completo, né? E tipicamente em todo julgamento desse tipo, o Alexandre de Moraes pede a condenação a 200 milhões de anos de cadeia, e aí o pessoal acompanha. A Carmen Lúcia acompanha, o Dino acompanha, o Zanin acompanha, né? Dessa vez a Carmen Lúcia pediu vista. Então, talvez ela possa divergir agora. Isso é um ponto importante. Vamos lembrar que a primeira turma, inicialmente, todo mundo votava unanimemente para condenar o pessoal do 8 de janeiro, tá? Não era só o Xandão, não. O pessoal, todo mundo votava juntinho. Aí, em determinado momento, quando teve o caso da Débora do Batom, o Fux divergiu. O Fux começou a peitar o Alexandre de Moraes, né? Aí ficou um clima meio ruim lá no STF, acusaram o Fux, não sei o que lá e coisa e tal, porque de fato o Alexandre de Moraes, que está errado nessa história, todo mundo sabe, mas ele tinha ainda o controle da corte, né? Só que ficou realmente uma coisa absurda, tava todo mundo vendo o absurdo que é que está sendo feito ali, né? E agora parece que a Carmen Lúcia fez também vai também divergir, né? Vamos torcer, a gente não sabe. Ela só pediu tempo para dar o voto dela. Vamos entender isso aqui e quais as consequências possíveis disso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Então tá aqui, ó, a Carmen Lúcia pediu vista nos processos do 8 de janeiro, tá? Sempre ela votou junto com o Moraes. O Moraes botava o voto dela, nem questionava, ok, concordo em tudo, 100%, segue pra frente, né? Aqui, ó, a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, pediu vista em 3 processos de réus relacionados ao 8 de janeiro. São réus que ainda estão sendo julgados, tá? O julgamento ainda está acontecendo desse pessoal.
Ao contrário de outros momentos em que ela acompanhou integralmente o relator Alexandre de Moraes, agora a Carmen pediu mais tempo para analisar os casos. Os dois primeiros processos se referem aos réus Silvia Cristina Nunes de Castro e William Fonseca de Amorim. Ambos foram condenados por Moraes a 14 anos de prisão e não sei o que lá. E o terceiro caso é de Ana Mary Marigo Killer e Geraldo César Killer e Nelma Barros Braga Perovani, né? Então são esses casos todos aqui, esses dois casos ela pediu vista dos casos, né? Aqui, o casal Ana e Geraldo foi condenado a pagamento de multa e serviços comunitários, enquanto Nelma também pegou 14 anos de prisão. Cara, 14 anos de prisão é um absurdo para isso. É um absurdo sobre qualquer aspecto que você veja, porque no final das contas, 14 anos de prisão, cara, se você matar uma pessoa, você não pega 14 anos de prisão no Brasil. No entanto, é o que estão querendo condenar esse pessoal por causa de um protesto que deu errado lá em Brasília, né? Realmente um absurdo isso. E bom, o que pode ser isso daqui? Pode ser várias coisas, tá? O que eu acho o mais provável dessa mudança da Carmen Lúcia? Bom, primeira coisa, a gente não sabe se teve mudança mesmo. Por enquanto, ela só pediu mais tempo, né? E o que eu acho mais provável disso? Ela viu que está havendo, que foi aprovado o PL da dosimetria. O PL da dosimetria ainda não foi promulgado, deve ser promulgado hoje pelo Alcolumbre, né? Lembra quando o veto é derrubado na Congresso? O presidente tem 48 horas para sancionar aquela lei. O Lula falou que não vai sancionar a lei, que vai deixar passar o prazo, e depois do prazo de 48 horas, a lei tem a promulgação tácita. Mas, na verdade, isso tem que ser requisitado pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, que é o Alcolumbre, né? Então, imagina se o Alcolumbre vai hoje fazer essa promulgação da lei, e ela deve ser publicada no Diário Oficial de hoje para amanhã, e em tese amanhã já é lei, já está valendo, né? A aplicação da lei era imediata no momento da publicação dela no Diário Oficial. Então imagina se amanhã já está valendo o PL da dosimetria. Então o que eu acho mais provável é isso. A Carmen Lúcia falou, pô, esse pessoal, a gente vai ter que rever todos esses casos, porque, né, mudou o cálculo da dosimetria, então vamos ter que rever todos esses casos. Se a gente vai ter que rever todos esses casos, é melhor esperar chegar a lei de uma vez, vou pedir vista o processo, esperar chegar a lei, e aí a gente aplica, já abro uma dissidência com o cálculo dentro do PL da dosimetria. Os outros ministros devem acompanhar a Carmen Lúcia para poder dizer que, olha só, a dosimetria já está valendo a partir daqui, né? Então, eu acho que o mais provável é isso, mas pode ser coisa até melhor do que isso, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, a visão que eu tenho é que já tinha muita gente incomodada com Alexandre de Moraes lá no STF. E, ultimamente, a Carmen Lúcia meio que teve uma briga lá no STF. Vocês viram isso, né? Ela deixou a presidência do TSE justamente por pressão do grupo do Gilmar Mendes, que é o mesmo grupo do Alexandre de Moraes. A Carmen Lúcia saiu da presidência do TSE por briga com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes estava querendo forçar ela a tomar decisões a favor do Eduardo Paes aqui na questão do governo do Rio de Janeiro. Ela ficou chateada com isso, né? Essa pressão do grupo do Alexandre de Moraes, que é o mesmo grupo do Toffoli, que é o mesmo grupo do Gilmar Mendes, é a mesma turminha ali. Ela ficou incomodada com isso e, no final das contas, saiu da presidência do TSE. De forma que pode ser que ela esteja chateada com o pessoal, pode ser que seja isso. Ao invés dela simplesmente aplicar a dosimetria, pode ser que ela tome uma posição como a do Fux. Olha só, esse troço todo está muito embananado. O que a gente queria era prender Bolsonaro, não é? Já prendemos o Bolsonaro, né? Já deu errado esse negócio. Essa tentativa deles de, entre aspas, acabar com o bolsonarismo já deu errado. Eles já viram que não vão conseguir isso, né? Então vamos liberar esse pessoal, porque já está mais do que na cara que são inocentes, que não tem evidências para a condenação dessas pessoas no 8 de janeiro. Eu diria que existe uma chance diferente de zero disso, tá? Dela adotar uma postura igual a do Fux. Pois é, agora nós temos que mostrar uma parte do encontro de Lula ali com Donald Trump. Na verdade, a mídia esquerdista, a grande mídia, a mídia marrom, ela não mostra tudo, ela mostra apenas uma parte. Mas nós temos um vídeo para te mostrar aqui e você vai ver, olha a cara do Lula e seus comparsas ali, durante os encontros ali, né, as reuniões ali paralelas que tiveram ali nos Estados Unidos com Donald Trump, e você tire as suas conclusões. Quem vai trazer para nós é o pessoal da Rádio Auriverde, que sabe tudo sobre esse assunto. Veja aí a expressão e a reação de Lula. Eu vou tentar aqui traduzir em palavras, né, o que nós vamos assistir agora para os amigos do YouTube. Acho que é importante. Muitos profissionais dizem que o corpo fala, e fala mesmo, né? O gestual,
né? O semblante, expressão facial, corporal, tudo isso fala, não fala? Olha só o que a gente tem por aqui. Aperta o play, edição. É uma grande preocupação. Apresentamos e reiteramos a isso todos os dados e informações que já foram apresentadas, indicando a necessidade de conclusão da sessão 301. O presidente Lula mencionou isso ao presidente Trump, nós mencionamos a contraparte. A notícia que a gente abre, a primeira página de hoje, para quem estava no rádio, é Lula, que disse que Trump não vai parar mais de sorrir. Ele sim, com uma cara fechada, né, um semblante pesado, preocupado. E a primeira notícia dessa tarde de primeira página é que Trump diz que reunião com Lula foi muito boa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais que a sua reunião com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, já se encerrou e foi muito boa. Trump também afirmou que novas reuniões podem ser agendadas conforme a necessidade. Eis a tradução da publicação de Trump. Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e especificamente tarifas. A reunião foi muito boa. Nossos representantes estão programados para se reunir para discutir certos elementos chaves. Reuniões adicionais serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário. Presidente Donald J. Trump. Olha, Max, com a cara do Lula e da turma ali, a leitura que eu faço com a manchete, Trump diz que a reunião foi muito boa, é porque, veja, não tem para Trump, não tem muito boa para ele e muito boa para o Lula. Quando é muito boa para o Trump, Lula, pela carinha dele, hein, Max? Olha, Pitoli, você mostrou muito bem ali, a cara do Lula é aquela cara de quem tá passando por uma situação difícil. Ô, Max, minha mãe diz assim, cara de quem comeu e não gostou. Exatamente. É aquela cara de preocupação, aquela cara de que eu vou fazer, o que eu vou falar quando eu voltar para o Brasil, sabe? Se eu pudesse botar um balãozinho do pensamento ali do lado do Lula, eu colocaria isso. Agora, Pitoli, vamos lá. Eu estive olhando a mídia internacional, isso bem rapidinho aqui, pouquinho antes de conseguir entrar aqui no programa, estava num evento, daqui a pouco a gente pode comentar também sobre isso, mas a questão é, a mídia internacional está dizendo que o objetivo principal do Lula teria sido evitar mais tarifas ao Brasil, tá? Que esse seria um dos objetivos, a questão da seção 301, que até comenta nesse vídeo, nesse trechinho do vídeo que você falou. Agora, tem uma outra informação, Pitoli, que também é interessante, que eu acabei de pegar com uma jornalista aqui americana nas redes sociais dela, dizendo o seguinte, que a imprensa brasileira começou a sair ali da sala de coletiva de imprensa da Casa Branca. Aquela famosa salinha onde o Trump senta no sofazinho, né, do lado do Lula, sofazinho, né, do lado de quem está visitando, seria ali um presidente, ficaria ali do lado dele, seria o presidente, seria o Lula, mas não teve porque, olha, segundo essa correspondente aqui, a Kelly Meyer, o Lula teria se recusado, Pitoli, a fazer essa coletiva de imprensa, que é o que sempre marca esses encontros entre o Lula, entre o presidente Trump e o líder de outro país. E isso daí mostra, mais uma vez, só confirma a sua impressão de que a reunião não deve ter sido muito boa para o Lula, não. E ele já, com medo de que o Trump fale alguma coisa ali na frente da imprensa, dê aquelas famosas alfinetadas, o Lula, então, resolveu cancelar, se recusou a participar de uma coletiva de imprensa na Casa Branca com o presidente Trump. E aí tem o vídeo até aqui, toda
a mídia triste, né, saindo ali da Casa Branca, foram lá à toa, porque o Lula não teve coragem de encarar o Trump na frente das câmeras, Pitoli. Pois é, realmente, pessoal, eu não sei se o Lula, seus amigos, seus comparsas, já estão sabendo de algo que vai vir dos Estados Unidos com relação às eleições no Brasil em outubro. Por quê? Parece que eles já estão sabendo que vão perder sim as eleições. Tudo está indicando isso, pessoal. Temos visto as pesquisas eleitorais aí em vários estados, inclusive ontem saiu uma outra pesquisa sobre um grande estado, onde geralmente nesse estado decide a eleição no Brasil inteiro, mostrando um favoritismo de Flávio Bolsonaro. Paralelo a isso, nós temos esse grande escândalo financeiro, o maior rombo financeiro no sistema previdenciário do Brasil, que caiu como uma bomba no colo do Lula, do Lulinha, filho do Lula, e também de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora nós temos esse caso aí do Ciro Nogueira, que é aliado do Lula, é do Centrão, mas é aliado do Lula. Aliás, o Ciro Nogueira, lá atrás, quando o Bolsonaro era presidente, ele ficava ali, né, puxando o saco, ficava atrás ali do Jair Bolsonaro o tempo todo. Depois pulou pro lado do Lula. Na verdade, é um camaleão, né? E agora a casa dele caiu, né, porque ele recebia uma mesadinha, sabe aquele mensalão que tinha lá atrás? Pois é, ele existe até hoje. E vai continuar existindo, até esse Brasil ser mudado de vez. O Ciro Nogueira recebia essa mesadinha em torno de 300 a 500 mil reais. Parece que esse valor de 300 reais ele é bem repetitivo. 300 mil reais ele é bem repetitivo em Brasília, porque o Lulinha também recebia do seu careca do INSS ali os seus 300 mil reais. E o que acontece é o seguinte, tudo isso corrobora para um resultado negativo para a esquerda em outubro. Agora, será que o Lula correu lá nos Estados Unidos e ele pediu essa reunião para o Trump porque ele está vendo que as coisas estão ficando sérias, estão ficando preta, negra aqui no Brasil para Lula e companhia? Será que é por isso que ele tentou ir lá para poder sondar, para ver como que está a maré pro lado dele? Porque não se enganem, amigos, não se enganem. Todas as eleições que acontecem no Brasil e nas Américas são influenciadas pelos países poderosos, Estados Unidos, Rússia e China. Pode ter certeza. Não seja ingênuo ao pensar que, não, eu vou ali na urna eletrônica, aperto o número ali e aquele número que eu voto, é só isso que acontece, não tem mais nada além disso. Pois é, meus amigos, é como uma partida de futebol. Não sei se você gosta de futebol, né? O futebol não se define somente nas 4 linhas. Você tem ali o técnico, a diretoria, você tem a torcida, você tem a imprensa, você tem o patrocinador que manda e desmanda, você tem agora as bets, né? As apostas, as casas de apostas que decidem quase que tudo no futebol. Então, parece que o que menos favorece, o que menos manda são os jogadores dentro das 4 linhas. Assim também é nas eleições, assim também é na política em Brasília. O Lula sabe que existe uma interferência dos Estados Unidos no Brasil com respeito ao processo eleitoral, não necessariamente com a urna, como alguns falavam lá atrás, a urna é forjada, a urna é de mentira. Não necessariamente nesse sentido, mas o processo todo que já começou, não enganem os senhores, o processo eleitoral no Brasil para este ano de 2026 já começou. Quando que ele começou? Quando começou as coligações, as pessoas ali, os políticos já se colocando como pré-candidato para a presidência da República, já começou esse processo. Alguns já estão anunciando e até pedindo voto, coisa que é proibido, mas já estão até pedindo. Né? Nós temos muitos aí anunciando já a sua candidatura. Então o que acontece? Os países poderosos influenciam sim as eleições e a política aqui no Brasil. E o Lula achou que ia ser muito bem recebido ali nos Estados Unidos, ia sair, né, de cabeça erguida, mas a expressão dele nesse vídeo aí que você viu é de extremamente preocupado e tenso com alguma coisa. Agora, eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que será a pulga atrás da orelha do Lula? O que será que ele está tão preocupado ali nessas reuniões bilaterais ali? Inclusive, como falou aqui o comentarista também, ele não fez aquele encontro
onde fica sentado naquele sofazinho frente a frente com o Donald Trump e o vice-presidente ali dos Estados Unidos também, e aí eles ficam conversando, fazendo perguntas um pro outro, e a imprensa toda em cima, e a imprensa faz perguntas também. Este encontro que aconteceu com Zelensky lá atrás, por 2 vezes, que já aconteceu com Putin, que já aconteceu com Xi Jinping, com vários governantes, o Lula se esquivou e não quis esse encontro. Por que será? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui e eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo, porque essa matéria que nós trouxemos aqui, mais pessoas têm o direito de saber. Então, se você acha que os seus parentes, seus amigos, né, seus colegas de trabalho precisam saber dessa matéria aqui, dessas notícias, compartilhe esse vídeo, é muito fácil. Aqui embaixo, ó, se você rolar para baixo, tem um botão para você se inscrever, você se inscreve. Do lado tem um botão do joinha, você dá um like. E do lado tem uma setinha assim, esta setinha é uma setinha mágica, onde você vai compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no grupo da família. Quer compartilhar o vídeo? É só clicar nessa setinha aqui embaixo. Faça isso, sabe por quê? Nós precisamos mostrar para todo mundo que este ano as coisas estão diferentes no Brasil. O André Mendonça está partindo para cima com tudo ali de quem ele tem que, né, fazer a justiça como juiz, e o Lula está preocupado porque sabe que os seus dias estão contados. Então compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e estamos juntos.